Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. E bem-vindo ao ano de 2024, né? Virada de ano, embora com muitas baixas, acabamos o ano de 2023 e muitas contradições também desde a luta indígena. Mas esperemos que esse ano pelo menos seja mais flexível no sentido de que a luta seja simétrica, né? Porque por enquanto a gente está levando uma luta completamente assimétrica e eu diria dissimétrica. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto que apareceu na revista Úrsula, que é uma revista de filosofia, de filosofia política, de projetos, de cultura. É uma revista que traz alguns outros artigos, além do meu artigo que eu vou apresentar aqui para vocês, e que trata sobre o professor Henrique Dussel, que faleceu no dia 5 de novembro do ano passado, e me pediram para escrever um texto, né, para essa revista. Né? E aqui eu estou mostrando para vocês o texto da revista Úrsula, como uma forma de contribuição, de recíproca, com os inscritos e inscritas no canal Abiayala. Desde já também agradeço as saudações, embora nós, povos originários, não tenhamos essa data como mudança de ciclo, já que existem mais de 40 calendários no mundo inteiro, né? E um deles são os calendários indígenas, que já existiam aqui na Abiayala, Américas, muito antes da chegada dos colonizadores. Né? Por exemplo, o calendário maia, que é um dos mais conhecidos. Né? E este filósofo, professor, que eu segui durante muitos anos, foi quem, inclusive falando em primeira pessoa, me abriu as portas para a luta indígena. Né? E me abriu as portas não somente para a luta indígena, no sentido de como se a luta indígena sempre tivesse estado longe. Não, ele já estava dentro de mim desde criança, até por essa conexão com a terra Mapuche, né? Polmapo igual Mapo. Né? Só que ele começou a dar um sentido a essa luta. E teve maior sentido a partir do texto dele, que inclusive eu vou colocar na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso a ele, vocês leiam, que é o livro 1492, A Conquista do Outro, né? O desencobrimento do outro. Né? E aí eu escrevi justamente o que é o desencoberto a partir desse texto. Né? Desencobrindo o outro do descobrimento. Quem é aquele outro do descobrimento? E aqui é uma homenagem ao professor Henrique do Céu, onde eu já começo falando. Vou ver se consigo ampliar um pouquinho mais para que vocês consigam ver, né?
Deixa eu ver aqui. Bom, esperemos que vocês consigam acompanhar junto. Eu vou fechar aqui o, o quadro que aparece o meu retrato, para dar maior abertura ao texto, né? Nos rostos e feições de indígenas, de escravizados africanos, de mestiços, de crioulos, de camponeses, de operários e de marginalizados, do céu vê a constituição do povo latino-americano, do bloco social dos oprimidos, que irá criar sua própria cultura. A foto desse professor aparece na Secretaria de Cultura, já que muitas das obras dele foram editadas, publicadas pelo Fundo de Cultura Econômica, né, que também faz parte da Universidade Autônoma do México. Né? Em 5 de novembro de 2023, ancestraliza o destacado professor, filósofo, escritor Henrique Dussel, deixando-nos, todavia, um imenso legado bibliográfico e investigativo, cujas perspectivas teóricas surgem incontestes de uma praxe histórica constitutiva à formação dos povos ibero-americanos. Entretanto, doravante, o que nos servirá de guia, Oriente e Horizonte, é sua obra máxima, 1492, O Encobrimento do Outro. Os motivos que derivam nessa escolha, são o processo teleológico que envolve o conceito de desencoberta, entre aspas, de um outro, esse outro também com aspas, ou em aspas, que ainda parece nos distante e até mesmo desconhecido, mas que sabemos que está aí, existe e, sobretudo, resiste, retorna e retoma, ou retoma e retorna. Daí que nós estamos falando não tanto mais de retomadas, sino de retornadas. O ensejo de resgate daquilo tudo que lhe foi retirado à força das circunstâncias dessa história, ainda que contada desde a perspectiva eurocêntrica. Esse outro se refere aos povos originários de Abiyala Pindorama, nomenclaturas essas que devêm de um consenso entre os mais de 800 povos da América Latina que compõem a maior densidade demográfica indígena do planeta. O Brasil é o segundo país das Américas com o maior percentual de indígenas na composição de sua população, com mais de 300 povos e 275 línguas vivas. Ao termos essa aproximação e essa proximidade com a obra de Dussel, navegamos em oceanos antes intangíveis, remando em direção às origens ancestrais dos milhares de povos indígenas que sobreviveram ao embate colonizador do expansionismo ocidental. Esse retorno, por chamá-lo assim, possui vértices culturais e ou espirituais, porém, seu indicador comum consiste em evidenciar a contingência subjetiva que diferencia dois mundos amalroados por fatos até então imprevisíveis. Em termos históricos, é pertinente ao que aconteceu durante os 5 séculos de grande colonização, essa grande colonização, eu a denomino a partir do grande acontecimento, que logo derivará em outros eventos produto desse acontecimento. Daí que eu cito a grande colonização, a maior, a primeira, né? Que é quando Cristóvão Colombo desembarca na ilha de Guanaane, né? Atual Bahamas, né? E que é a partir desse princípio, durante o percurso e na medida em que, aprofundando o conceito de outro, mergulha no denso inconsciente psicológico que permeou o pensamento do homem cristão medieval e, consequentemente, a passagem para o homem moderno colonial, o imbróglio a destrinchar é justamente o tema do outro, em tanto diferença e em tanto pertencente ao mito fundador da modernidade.
esta é uma categoria-chave da crítica que o grande campo intelectual pós-moderno, inspirado na filosofia de Nietzsche e Heidegger, utilizaram para colocar em xeque a pretensão de racionalidade e universalidade que, noutro ângulo, também outros autores como Foucault, Derrida, Deleuze, Watimo ou Horst acusaram-na de impostora. O trânsito entre o velho mundo em direção ao desconhecido funda o novo mundo. Nessa passagem uterina, dá à luz a história, o grande acontecimento que viria a mudar os destinos da humanidade. E, nessa esteira, surge a contrapelo da historicidade aquele outro que não se terminou de ceifar, de apagar, de silenciar, senão que dentro desse processo que coloca no convés da embarcação a visão descolonizadora desse mundo pretenso dentro de uma perspectiva fundadora, a saber, a alteridade. E esse acontecimento que funda a construção do outro no âmbito ontológico penetra no cerne da terra, o madeiro da cruz, modelo de fé, legitima a posse do Senhor do Absoluto, legaliza as ações e produtos que vão se perpetuando na medida em que a moral institucional incorporam-se nos espíritos, nos corpos e nas carnes daqueles inferiorizados ontologicamente. O ego conquiro, transformado em pátria potestade, vai impondo a marca registrada muito aquém e além das inferências determinativas no bojo das hierarquias. E o poder de influência, poder de decisão, de acumulação e, portanto, de autoridade. O ego cogito, ou cogito, pensa sua conquista e se refere somente a quem tem como pátria potestade os elementos chaves desse processo ambientado na forma lógica do sistema privatista. Detém o autorreconhecimento do ser do absoluto, impõe marcas indeléveis na história linear, reduz o outro ao mero aspecto figurativo, esvaziado de conteúdo e passa a ser, então, um enigma deontológico durante o processo de deformação dos indivíduos que contribuem religiosamente com a reprodução da ideologia dominante em curso. Para o filósofo e teólogo argentino-mexicano, peregrino de sua própria convicção, entanto pensador da alteridade, a modernidade tem um conceito emancipador racional que deve ser defendido, mas também cria, desenvolve e oculta um mito irracional de justificação da violência sobre os diferentes, que deve ser negado e superado. Na obra supracitada, Dussel procura desvendar exatamente o nascimento desse mito sacrificial, irracional, que é inseparável da constituição da própria modernidade e que sempre fez dos latino-americanos vítimas da modernização capitalista. Nesse ensejo é que abre as portas para a descolonização, processo que envolve a consciência dos colonizados como parte que se institui pela formação de outros mitos que surgem com a modernidade. É o caso da modernização como atualização do mito da modernidade e os conceitos de progresso e desenvolvimento que vêm para pactuar os dois lados confrontados com uma mesma e só história. Dir-se-ia que a obra de Dussel funda a filosofia da libertação amparada nos construtos semânticos e categorias ontológicas, abrindo um leque de possibilidades e de probabilidades de reconstrução dos mundos que foram arduamente avassalados pelo rolo compressor da civilização moderna ocidental. Quanto à proposta da decolonialidade, por exemplo, intimamente imbricada na obra 1492, O Encobrimento do Outro, a figura filosófica se inscreve dentro de um parâmetro que sugere uma sequência de formulações que convidam o leitor, a leitora, a perscrutar essas vias fluviais se internando em rios, igarapés, baías e portos seguros. Cria retóricas e sinais imagéticos, transportando-se no tempo e gerando um fluxo imaginário nunca antevisto. Nunca antevisto. Imaginemos por um momento o primeiro encontro, entre aspas,
após um desembarque em Guanani, atual Bahamas, e os nativos aparecendo, entre aspas, aparecendo, dentre folhagens, mata virgem e uma fauna considerada até então parte da ambiência. Todos se encontram, se desencontram e se descobrem. Entretanto, é um dos lados que não se percebe indo a esse outro desconhecido, já que a subjetividade em que se inscrevem está impermeabilizada no sistema de crenças que fizeram do absoluto o seu imaginário que se assentaria em terras de Abiyala, mudando radicalmente o curso dos acontecimentos. O reconhecimento é adverso ao encobrimento. Da falsa ilusão da modernidade e da emancipação, brotam as florestas com voz e acentos próprios, os rios e seus afluentes com sua caminhada que lhe é própria, a mãe terra como gestora e cofundadora de uma cosmosfera, e o pé que sulca essa terra, que caminha sobre a superfície dela e que lega atribuições espirituais e materiais nessas corporeidades ressurgentes, assumem o papel ancestral de um santuário sagrado, de um movimento multiétnico e até mesmo de resgate linguístico, já que uma língua viva, significativamente, é a retornada ancestral dos modos de ser e de viver indígenas. O outro agora fala, escreve, argumenta, regimenta, discorda, desenha e resiste. Se regocija e assume o papel protagônico da história negada. Conta sua história dentre milhares de histórias que compõem a pluridiversidade de mundos. No interregno de dois mundos surgem outros mundos possíveis, entanto, mundos que referenciam espiritualidades diversas, culturas múltiplas, subjetividades que sugerem singularidades próximas de um sentimento em comum. Isto é, rompe com o quadrante da individualidade e rompe no cenário a figura do eixo comunitário, onde estão envolvidas todas as espécies de seres vivos que são parte integrante e não exclusivo das singularidades. Quebra definitivamente o elo cartesiano que une o ego cogito ao ego conquiro. O indígena é, pois, o elemento-chave que reúne todos os outros elementos que conformam esse escopo da desencoberta. O mérito desta obra impregnada de domínio íntegro do saber aliado à honestidade intelectual do Mestre do Céu e a autenticidade dos fatos históricos que abrem portas e janelas para as atuais lutas, embates e debates que aproximam a história às circunstâncias políticas do nosso tempo. É o elo entre um passado ainda em processo de desvendamento e o futuro ancestral, parafraseando o título da obra do pensador indígena Ailton Krenak, igualmente fruto dessa desencoberta. Essa obra, como nenhuma proferida em Frankfurt por ocasião do 5º centenário da chegada de Colombo ao nosso continente, analisa as consequências da passagem da Europa Ocidental, até então periferia do mundo, árabo-muçulmano, à condição de centro de um mundo que teria não apenas a América, mas logo também a Índia e a Ásia sob seu domínio. A consciência do novo lugar da Europa no mundo desenvolveu-se no confronto com o seu outro, quando controla, vence, violenta o não europeu, o indígena. Define-se assim um ego descobridor, conquistador, violento, patriarcal, colonizador da alteridade constitutiva da própria modernidade, que 150 anos mais tarde seria teorizado filosoficamente por René Descartes no Discurso do Método, obra de 1636. A primeira parte da obra do professor Dussel percorre as figuras que vão constituir-se na relação dos europeus com os, abre aspas, americanos, fecha aspas, com um outro como dominado, como periferia atrasada, controlada a ferro e fogo pelas metrópoles através das figuras das coroas de Leão, Castela e de Aragão, e logo mais pelos diferentes reinados lusitanos após a independência de Portugal em 1640. Essas figuras propiciarão a formação na Europa da subjetividade moderna, lugar de destaque
na sistematização teórica de uma visão de mundo eurocentrista, cabe a Hegel, que apresenta os povos não europeus como desprovidos de direitos perante aqueles que têm um, abre aspas, direito absoluto, fecha aspas, por serem portadores do espírito naquele momento do seu desenvolvimento. Sob formas diferentes, ela sobrevive ainda hoje na falácia desenvolvimentista, que apresenta os outros povos e culturas como atrasados ou incompletos, como vítimas a serem imoladas no altar do progresso modernizador, isto é, o poder sacrificial. A narrativa de Do Céu acompanha a invenção do ser asiático da América por Colombo, que só existia na imaginação dos europeus renascentistas, e sua mudança para a figura da descoberta de um novo mundo por Américo Vespucci. Negado em si mesmo, o indígena imediatamente é encoberto como um outro e, conseguintemente, negado, silenciado, por escrito e apresentado como bárbaro, desprovido de toda e qualquer identidade e sujeito de direito face ao civilizado. Isso legitima a conquista como praxe de dominação de pessoas e povos denegados e invisibilizados. Algo similar ocorre quando das cartas de Pero Vaz de Caminha, que apresenta o outro como o pardo, constituindo-se semanticamente dentro das regras subjetivas com as quais os europeus daqueles séculos viam aquele outro, diferenciado em sua forma espiritual e material de ser. Estabelece-se, assim, uma nova relação violenta, militar, disciplinar de corpos cimentos do ego europeu com um estrangeiro absoluto, relação em seguida desdobrada em colonização, em conquista espiritual e finalmente apresentada pelas elites coloniais como encontro de dois mundos, ocultando o abalvoamento mencionado nos parágrafos anteriores na figura das águas como em Tristal, em Isolda ou nas impressões dos loucos Foucaultianos em História da Loucura. O genocídio de um dos mundos e a subsequente dominação, dominação que se traduz em outros sídios, que procedem ao próprio genocídio, ecocídio, biocídio, arboricídio, similares, será a marca d'água de um mesmo e só processo. Daí que a colonização do Brasil, embora tardia, subjaz ao primeiro período civilizatório, apenas em seguimento, andamento e consequente dominação absoluta dos territórios. Basta abrir o livro de Warren Dean, A Ferro e Fogo, História da Devastação da Mata Atlântica, em que o autor apresenta como simbolismo dessa dominação iniciada por Pedro Álvares Cabral, o corte da primeira árvore para a construção da primeira cruz, dando ensejo e abertura à primeira missa celebrada no Brasil. A dominação que se traduz nessa guerra justa, nessa violência justificada, exercida sobre o outro, é apresentada como emancipação, como utilidade, como bem do bárbaro que se civiliza, que se desenvolve, que se moderniza. Este mito da modernidade acomete o inocente, declarando-o causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao sujeito moderno plena inocência com respeito ao ato sacrificial. O sofrimento do conquistado, aquele colonizado, subdesenvolvido, quase subhumano, será o sacrifício ou o custo necessário ao próprio processo de modernização e desenvolvimentismo. Não por acaso é possível perceber o discurso que carrega o neoliberalismo, dirigindo-se às vítimas do progresso, aos excluídos do mercado, não acidentalmente, a imensa maioria da população de nossos países, tratando-os como culpados de sua própria ineficácia. Entanto, foram-lhes dadas as lições necessárias para que se comprometam com sua civilização, esses não assumem o compromisso, são negligentes, preguiçosos, faltas de maturidade, infantis, despojados da fé cristã e, no fim, condenados na eterna fogueira do castigo secular.
A narrativa cumpre o ciclo que lhe foi combinado a praticar mediante os numerosos concílios, que além de deturpar espiritualidades de outros lugares do mundo e universalizando a unicidade da fé religiosa, que atemoriza os colonizados, estes acabaram incorporando essas ideias à sua própria subjetividade, tornando-os reféns de si mesmos. A figura do Cristo crucificado justificou as torturas de Torquemada durante todo o período que durou a Inquisição, o primeiro tribunal da modernidade. O mito sacrificial da modernidade agora é arregimentado pelas leis e o direito romano, que dá plena potestade para que os juízes fizessem o papel de procuradores para banir todo aquele outro que não se dispõe a seguir os mandamentos dessa justiça que envolve um ser divinal que tudo o vê, tudo sabe, tudo julga e cujos emissários diretos dessa figura divinal pudessem manter as leis rígidas que castigam os infiéis. Este discurso já tinha sido desconstruído e denunciado no próprio século XVI por alguém que, servindo a essas premissas conquistadoras, se opõe ferrenhamente a elas. No caso, o Frei Bartolomeu de las Casas, em Breviário das Índias Ocidentais. Com base na relação de negação do outro, nenhum verdadeiro diálogo torna-se-ia possível. Dussel elucida admiravelmente isto na sua 8ª conferência, relatando um único diálogo que poderia ter ocorrido no contexto da conquista e colonização entre 12 missionários franciscanos modernos e os últimos Tlamantinime, os sábios mexicanos, mostrando como esse abalroamento de universos são incomunicáveis. Eu peço desculpas porque esse texto meio que eu escrevi um pouco à corrida, então eu comi umas letras, algumas coisas aqui, então eu peço as minhas devidas desculpas, né? Que foi no momento que eu estava atendendo outras demandas também, né? Então foi tudo muito rápido, mês de dezembro foi extremamente corrido e no meio disso tive que escrever o texto, então eu comi algumas letras, mas eu já peço novamente as minhas desculpas, né? Nos rostos e feições de indígenas, de escravizados africanos, de mestiços, de crioulos, de camponeses, de operários e de marginalizados, do céu veio a constituição do povo latino-americano, do bloco social dos oprimidos, que irá criar sua própria cultura. Mas, dificilmente, lembra o autor, abre aspas, esse povo pode realizar a modernidade da qual sempre foi a parte explorada, oprimida, a outra face que pagou com sua morte a acumulação do capital original, o desenvolvimento da centralidade geopolítica. Por isso, o projeto libertador na América Latina é uma tentativa de superação da modernidade, não no sentido pós-moderno, mas como um projeto de racionalidade ampliada, em que a razão do outro tem lugar numa comunidade de comunicação na qual todos os seres humanos possam participar como iguais, mas, ao mesmo tempo, no respeito à sua alteridade, ao seu ser outro. A vastíssima obra desse pensador que pensa a posterior conquista e colonização de corpos e territórios de Abya Yala, América Latina, abriu um precedente até então desconhecido, a figura histórica protagonizada pelos desherdados da terra, permitindo-lhes sustentar o tripé desse novo processo de libertação, uma guinada decolonial e descolonizadora, rumo a uma outra etapa de existência terrena no âmbito espiritual e material. Leia-se, entre aspas, materialismo histórico, que inclua os outros, não mais como outro, sino como parte de uma multiplicidade de formas de se estabelecer no mundo. Se o ser humano é o ser supremo para o próprio ser humano, o que deveria estar no construto dessa nova etapa socioambiental e sociohistórica, ainda que numa transição dolorosa, é a possibilidade de que todos os mundos se abram e sejam contemplados não mais à imagem e semelhança do uno, senão da pluriversalidade de opções, cujas reivindicações e demandas estejam no bojo da justiça histórica, em termos de reparação,
da justiça territorial, em termos de restituição dos mesmos, e na justiça comunitária, isto é, a recomposição dos modos de ser e de viver ancestrais, e que essas se comprometam a reformular o tipo de sociedades nas quais queremos e desejamos conviver, coexistir, coabitar, sem o lacre de uma modernidade que, nas palavras de Anthony Giddens, não é a crise do capitalismo com o modo racional de gerenciamento econômico que acabou por dominar a nossa era. É, sem dúvida, a crise ecológica em torno da qual muitas tensões, mas também muitas possibilidades estão hoje agrupadas. A crise ecológica é a crise de uma modernidade danificada. Recursos não são recursos, nunca o foram e nunca o serão. Então, e é isso, pessoal. Eu queria mostrar esse texto aqui para vocês. E eu vou deixar esse texto também na descrição do vídeo para que vocês possam ler. Mais uma vez, reitero as minhas devidas desculpas, porque eu encontrei um servo, passa que eu escrevi muito rápido isso aqui, no meio de uma correria de um monte de demandas. Então, mas o intuito era colocar justamente desde a perspectiva indígena o que significa para nós indígenas, inclusive que somos linha de frente nessa luta, significou e ainda significará a proposta do professor Henrique Dussel, que já ancestralizou, como nós gostamos, indígenas, nós gostamos dessa palavra, né? Porque a palavra morte para nós não existe, né? Morte é uma invenção ocidental, inclusive na sua gramática, né? Então, nós gostamos de dizer ancestralizar, né? E vai ficar na descrição desse vídeo o livro 1492, né? É, o encobrimento do outro, e o texto que não é meu, é de todos nós, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, participe. Vou deixar também o chat do nosso grupo em WhatsApp. Vou aproveitar também de falar que esses dias, junto com meu amigo professor de História, historiador Daniel Fontes, a gente foi assaltado em Salvador, né? A maior armada, estou aqui, inclusive, com o BO acho que está por aqui, né? Eu sei que não tem nada a ver com questão, mas enfim, né? Eu tenho por aí o BO que eu tive que fazer. Peraí, né? Bom, não sei, tá em algum lugar. Deixa eu ver se está aqui dentro. Vou até aproveitar de mostrar aqui para vocês, né? Bom, eu não sei onde está, mas tá por aí, enfim. Queria mostrar aqui o BO, eu não sei onde está, eu não, assim, essas coisas aí eu não gosto, eu tenho que cuidar, mas enfim, pessoal, e, se alguém quiser ajudar, preciso comprar um telefone para fazer vídeos, né? O telefone usado, ou se alguém quiser doar, enfim, pode, vou deixar o Pix aqui, que é o Pix de um colaborador também do canal, né? E pelo menos para fazer a vaquinha, né? Para poder comprar esse telefone, beleza, pessoal? Muito obrigado desde já. Bom 2024 para todos nós aí. E a não esmorecer, a luta continua, Marichiguel.